Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso terceiro vídeo da série especial do mês de RH, agora em junho, né? Em celebração aí ao dia 3 de junho, onde a gente celebra aí, onde a gente comemora o dia do profissional de RH, né? E dando continuidade aqui à nossa série, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do processo de onboarding, ou do processo que algumas pessoas chamam de indução ou integração, né, que nada mais é do que a recepção daquele candidato que foi aprovado para iniciar suas atividades dentro da empresa. Então, depois da escolha do melhor candidato, ele vai ser apresentado aí à empresa, né? Ele vai iniciar as atividades dele dentro da empresa. E para iniciar esse processo, ele passa pelo processo de integração que a gente chama, ou indução, em inglês onboarding e em espanhol induction. E dentro desse processo, né, de onboarding, induction ou induction, ele vai iniciar as atividades dele dentro da empresa, né? E eu vou dividir essas etapas em basicamente cinco etapas, né? A primeira delas vai ser a primeira semana de integração, a segunda delas vai ser o 30, 60, 90 dias após o início. Depois eu ainda tenho mais uma etapazinha intermediária ali depois de 12 meses, né? Que eu vou comentar para vocês por quê. E no final eu também tenho o processo de encerramento do meu funcionário, né? Sejam por diversos motivos, que a gente chama de término de contrato, desligamento, ou a gente também pode chamar em inglês de termination, né? Que seria o processo de término de encerramento de contrato aí do funcionário. Então vamos lá, na primeira etapa aí, que é a primeira semana de integração, a gente tem o período em que o funcionário vai se inteirar a respeito da empresa, dos produtos, das atividades, enfim, de uma forma bem superficial. Normalmente ele é iniciado no primeiro dia, né, de integração. E é nessa etapa que o funcionário vai receber o login de acesso dele, né, o crachá, os acessos de computador, uniforme, por aí vai. Durante esse processo, ele também pode passar, por exemplo, por um circuito de treinamentos rápidos, né, de treinamentos pontuais, a respeito de procedimentos específicos também, dependendo da função que o funcionário for ocupar dentro da empresa, né? E com isso a gente encerra aí, depois desses treinamentos, dessas pequenas reuniões de interação, de acesso, vídeos e mais vídeos, a gente encerra aí a primeira etapa do onboarding, né, que dura em geral uma semana dentro do período do funcionário, tá legal? E a partir disso, depois dessa primeira semana, a gente vai entrar na segunda etapa do processo, né? Essa segunda etapa, ela vai ser composta pelos 30 dias subsequentes ao início do funcionário. E nesses 30 dias, o que, que vai acontecer? A gente tem 4 coisas principais que vão acontecer nesse período. A primeira dessas coisas é relacionada às ferramentas de trabalho do funcionário, em que ele vai receber os treinamentos adequados e as ferramentas adequadas. Após receber as ferramentas de trabalho, o funcionário vai passar por treinamentos específicos a respeito dos produtos e serviços da empresa pela qual ele passa a trabalhar agora, né? E aí ele vai entender efetivamente quais são os produtos, o resultado final do seu trabalho. E após conhecer a respeito desse resultado, a gente move para a próxima etapa, que é a sequência de reuniões, que a gente chama de one-on-one, né, que seriam reuniões individuais entre o funcionário, o novo funcionário, e os membros-chave da equipe, em que ele vai conhecer cada um dos membros da equipe, as atividades que cada um faz, quais são os apoios que ele vai poder contar com cada um desses integrantes da equipe, e por aí vai, tá legal? E a última etapa, basicamente, é entender aí os objetivos e as metas que esse funcionário vai ter durante esse processo dos 30 dias e nos próximos dias, que seriam os 60 dias e os próximos 90 dias, que são a sequência das etapas que a gente vai tratar agora. Agora, passando para a terceira etapa, que são os próximos 60 dias, o que, que vai acontecer? Essas metas que foram traçadas aí de curto prazo, dentro dos 30 dias, o funcionário já precisa começar a atingi-las, né? Então, as primeiras metas que você tem que ter em vista quando você entra dentro da empresa são as metas de curto prazo, né? Aquelas que são resultados rápidos que você precisa alcançar dentro da empresa.
Além disso, você também vai ter que fazer one-on-ones agora, né, outras reuniões individuais, mas com outras pessoas de setores-chave com os quais você vai ter contato. E isso vai aprimorar muito o seu relacionamento e o seu nível de trabalho dentro da empresa. Você também vai precisar agora iniciar a quantificação dessas metas, né? Como é que serão as métricas e os indicadores para você medir o atingimento dessas metas. E além disso, você também pode participar de reuniões com outros departamentos, com outros setores, que a gente chama em alguns momentos de tier meetings, né? Que seriam aquelas reuniões diárias ou semanais que a gente tem e que pessoas-chave dos diversos times com quem você vai ter contato vão participar. E aí você passa a participar dessas tier meetings também, tá legal? Vamos passar agora para a próxima etapa, que são os 90 dias, né, subsequentes. E aí eu já tenho que entregar resultados. Agora o que vai acontecer é que a minha autonomia e também a minha responsabilidade vão aumentar, porque eu já tenho alguns direcionamentos, alguns insights a respeito do que eu devo fazer, algumas metas e, por consequência, alguns resultados que eu preciso entregar dessas metas de curto prazo, né? Então eu já preciso começar a entregar alguma coisa para o meu gestor, né? Alguns resultados para o meu gestor. Além disso, ele vai me entregar as metas subsequentes, né, os objetivos que eu preciso alcançar no decorrer daquele ano ou daquele período, para eu poder já ter um direcionamento aí de médio prazo, né, que a gente considera médio prazo, 1 ano dentro da empresa. E a partir do momento que eu já começo a entregar resultados, os meus resultados já passam a ser mensurados. E aí o gestor da área já vai me dar um feedback aí a respeito daquilo que eu já desenvolvi nesses 30, 60 e 90 dias. Né, de quais foram os meus resultados. E além disso, uma etapa intermediária que pode acontecer em algumas empresas é com relação a uma avaliação que também é feita depois de 12 meses na empresa, depois de 1 ano. Ela não entra dentro desses 30, 60, 90, mas depois de 1 ano normalmente eu faço essa métrica para avaliar a qualidade das minhas contratações. Se aqueles funcionários que eu contratei no período daquele ano, eles tiveram uma qualidade adequada para a empresa, dentro dos processos que eu apliquei em recrutamento e em seleção, além do processo de onboarding que a gente está avaliando agora. A última etapa é com relação ao offboarding, né, ou o termination, que seria o encerramento de contrato, que também faz parte das responsabilidades aí de um time de onboarding e offboarding, né, que seria o encerramento do contrato. Para esse encerramento de contrato, eu posso ter uma técnica que normalmente a gente aplica, que chama exit interview, ou entrevista de desligamento. E aí, dentro desse processo do exit interview, né, da entrevista de desligamento, o que vai acontecer? Eu vou, a partir do momento em que o funcionário pediu o seu desligamento, porque afinal de contas eu não vou querer o feedback de quem eu estou desligando, mas também pode acontecer em determinados casos, mas normalmente o que acontece é que essa entrevista de desligamento ela é feita com pessoas que solicitaram o seu encerramento de contrato na empresa. E com estas informações que são valiosíssimas, eu consigo traçar estratégias para melhorar os meus processos. E dessa forma, a gente continua melhorando o nosso ambiente empresarial, os nossos processos, os nossos procedimentos, para receber outros funcionários e para melhorar para aqueles funcionários que continuam ali dentro da minha empresa, fazendo parte do meu time. E com isso a gente encerra aí o processo de integração, de onboarding. E você já sabe, né? Durante todo esse mês, diariamente a gente vai ter vídeos novos aqui no canal. E você pode conferir as dicas aí nas nossas mídias sociais, né? Em todas elas, em comemoração aí ao mês do profissional de RH, né? Além disso, eu gostaria de parabenizar aí os profissionais especificamente que trabalham com onboarding e offboarding, né, de empresas, dando os parabéns especificamente para vocês pelo belo trabalho que vocês fazem em dar aquela boa impressão, aquela primeira impressão bem legal para a gente da empresa na qual a gente vai começar a trabalhar. Tá legal? A gente se vê amanhã aqui no próximo vídeo, eu aguardo vocês e não deixe de assistir os vídeos anteriores aí que vão estar listados aí no card, tá legal? Valeu, gente, até a próxima, até amanhã!